Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 9 de agosto. A polícia prende 7 pessoas e liberta 2 homens de um cativeiro em São Paulo. Estudantes de um colégio militar de Belo Horizonte são levados para o hospital intoxicados por um vazamento de gás lacrimogêneo. O número de casos confirmados da varíola dos macacos aumenta mais de 140% no Distrito Federal. E ainda começa em São Paulo a Semana das Juventudes, com atividades em áreas como bem-estar, educação e capacitação para o mercado de trabalho. Agora no Brasil TV. A polícia de São Paulo prendeu parte de uma quadrilha que aplicava golpes para sequestrar e roubar dinheiro das vítimas. Uma delas foi libertada pela polícia hoje de madrugada. Foram 30 horas dentro de um cativeiro de poucos metros quadrados. O homem não quer ser identificado e contou que os bandidos bateram nele e roubaram o dinheiro pelos aplicativos do banco. Ele marcou um encontro por um aplicativo de relacionamentos. Disse que conversou por cerca de 20 dias com uma mulher que se apresentou como Sara, de uns 20 anos de idade. Eles se falaram, inclusive, por chamada de vídeo em diversos horários. Até que no domingo, ele foi buscá-la em casa, no bairro do Jaraguá, na Zona Norte. Mas quando interfonou no suposto local do encontro, era uma emboscada. Ele foi levado para essa casa, no Jardim Rincão, também na Zona Norte, onde a polícia encontrou uma arma falsa. Lá ficou sob a mira dos bandidos de domingo até a noite de segunda-feira. Primeira conta, todos os cartões, cartão de crédito, você vai fazendo os PIX e as transferências, e o banco vai liberando tudo. E você só vai mantendo foto, essas coisas. Eu não reagi em momento nenhum, eu apanhei pra caramba. Eu tentava conversar, tentava acalmar eles. E assim, ele falou que eu contribuí no que eu pude. Mas ele não ficou sozinho. 2 horas depois, um outro homem foi levado para o mesmo local. Ele diz que foi pego no bairro Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Por segurança, deixava o celular com os aplicativos de banco em casa, mas não adiantou. Os bandidos ficaram com ele no cativeiro e foram até o apartamento buscar o celular para fazer as transferências. Eles com o controle da garagem entraram e eu fui coordenando com uma arma na cabeça. Depois junto? Não, câmera, videoconferência. Meu celular normal não tem aplicativo de banco. Eles queriam meu celular, que eles acharam um número extra que eu tinha, e esse número extra pertencia a esse celular onde estavam os aplicativos. O primeiro homem foi liberado quando já não dava mais para fazer transações bancárias. Foi um casal que me ajudou no meio da rua, que eu sinalizei para eles correndo para mim. Eu estava desesperado, joelhei e falei, não, sou ladrão, eu fui sequestrado. Ele foi até a polícia, que conseguiu rastrear a localização por onde o aparelho celular passou e encontrou o cativeiro, com o segundo homem ainda refém. 5 homens e uma mulher grávida foram presos em flagrante. Uma menor de 13 anos foi apreendida. Marcou um encontro, né, achou que era uma garota, na verdade era a quadrilha, e no momento que ele se deparou, no momento do encontro, se deparou com a quadrilha que acabou sequestrando o indivíduo. Segundo as vítimas, a menor de idade, que era das fotos do aplicativo. O que fica agora é o trauma e o prejuízo. Sofrimento imenso, saudade da família, que é muito grande, da minha filhada. Você não sabe se sair com vida, você é morto. No Paraná, um homem foi preso em Londrina numa operação da Polícia Federal e da Receita contra um esquema de lavagem de dinheiro e contrabando de produtos eletrônicos. A Mônica Dal acompanhou essa operação, que retirou muitos produtos contrabandeados de circulação. A polícia cumpriu mandados nos estados de São Paulo, Ceará e Paraná. Só aqui no Camelódromo de Londrina, 13 lojas foram alvo de buscas e apreensões. Até as ruas que ficam no entorno foram bloqueadas. Celulares, perfumes, bebidas e eletrônicos apreendidos aqui foram levados em sacos para 2 caminhões que ficaram cheios. O balanço ainda não foi divulgado pela Polícia Federal, mas a estimativa é que essa organização criminosa tenha movimentado R$1 bilhão em 2 anos. Segundo as investigações, essa quadrilha trazia produtos de países estrangeiros para a circulação no mercado brasileiro sem pagar impostos. O valor sonegado seria de R$428 milhões
valor também que foi bloqueado nas contas dos investigados. Os policiais também encontraram 9 veículos nas casas desses investigados, 2 desses veículos de luxo. 2 pessoas seriam presas, mas a Polícia Federal encontrou somente um homem que seria líder dessa organização criminosa. As investigações também identificaram outros 15 membros dessa organização criminosa e eles devem responder por lavagem de dinheiro, contrabando e formação de organização criminosa. As penas somadas podem chegar a 22 anos de prisão. Hoje faz um mês que o guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, foi baleado pelo policial penal federal Jorge Guaranho. Arruda não resistiu e morreu no hospital na madrugada do dia 10 de julho. Ontem, a Justiça do Paraná determinou a abertura de uma nova investigação para apurar uma possível fraude processual. O pedido foi feito pelo promotor Tiago Lisboa, que acompanha o caso aqui em Foz do Iguaçu, e aceito pelo juiz Gustavo Arguello, da 3ª Vara Criminal. A suspeita de fraude foi apontada durante perícia no equipamento que armazena as imagens das câmeras de segurança da associação onde o crime aconteceu no dia 9 de julho. No laudo que foi entregue na semana passada, os peritos afirmaram que, ao analisar a configuração do equipamento, identificaram que 2 dias após o crime, no dia 11 de julho, houve um comando de limpar. E esse comando apagou todos os registros do aparelho anteriores a essa data. Segundo os peritos, como houve essa limpeza, não é possível determinar quem acessou o sistema naquele dia e apagou os dados. Nesse novo inquérito, serão ouvidas todas as pessoas supostamente envolvidas no caso, que já tinham sido interrogadas no inquérito anterior. A Aresf, a associação onde aconteceu o crime, disse que ainda não foi notificada nem sobre o apagamento dos dados, nem sobre esse novo inquérito. A Secretaria de Segurança Pública disse que esse novo inquérito será aberto assim que a Polícia Civil for oficialmente notificada. Olha essa história. Cerca de 30 estudantes de um colégio militar de Belo Horizonte passaram mal hoje. Houve um vazamento de gás lacrimogênio durante um treinamento na academia da PM, que fica ao lado da escola. Olha, foi um susto grande no Colégio Tiradentes aqui em Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, junto com ambulâncias do SAMU e a Polícia Militar, 30 alunos do colégio que pertence à PM foram atingidos por gás lacrimogênio logo no início do dia de hoje. Não eram nem 8 horas da manhã quando os estudantes, todos adolescentes, começaram a passar mal dentro das salas de aula. Alguns foram atendidos no local, outros levados para o hospital, mas ninguém ficou em estado grave. A PM confirmou que houve vazamento de gás lacrimogênio durante um curso de formação de soldados realizado na Academia da Polícia, que fica ao lado do colégio. Um inquérito foi aberto para apurar esse incidente, para saber se houve falhas técnicas ou humanas. As aulas no colégio foram retomadas, mas agora alguns pais cobram mudanças no local de treinamento dos soldados. Um menor de 13 anos provocou um acidente de carro ontem à noite em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. 5 pessoas ficaram feridas. Oi, Bárbara. A polícia divulgou hoje que o garoto de 13 anos pegou o carro escondido dos pais porque estaria insatisfeito em morar na cidade de Tupaciguara, aqui no Triângulo Mineiro. Ontem, o menino pegou a chave reserva do veículo e fugiu pela rodovia MG 223. No meio do caminho, ele perdeu o controle da direção numa curva e bateu num carro que vinha no sentido contrário. 4 pessoas que estavam na picape ficaram feridas e foram socorridas por equipes dos bombeiros e do SAMU. O garoto também teve ferimentos e foi levado para o hospital. Apesar do susto, todos passam bem. Agora, a polícia quer saber se tinha algum adulto dentro do carro com o adolescente. Vale lembrar que dirigir sem carteira de habilitação é infração gravíssima. O responsável é multado e o veículo é apreendido. A vacinação da primeira dose da Covid para crianças de 3 e 4 anos foi suspensa na cidade do Rio. Estão faltando doses da Coronavac, único imunizante que pode ser aplicado para essas idades. E não há um prazo para
para a chegada de novos lotes. Nós procuramos o Ministério da Saúde, que informou que está em tratativas para a compra do imunizante, mas não deu uma previsão. A gente fala agora sobre a varíola dos macacos. A doença avança no Distrito Federal. Em uma semana, o número de casos cresceu mais de 140%. O número de pessoas infectadas por varíola dos macacos continua crescendo no DF. Segundo a Secretaria de Saúde, que atualiza os dados semanalmente, hoje são 93 casos da doença, um aumento de 144% em relação ao último boletim, quando eram 38 casos. 92 foram confirmados por exame de laboratório. O outro apresenta todos os sintomas, mas de acordo com a Vigilância em Saúde, as feridas não tinham material para fazer o teste. Este caso é classificado hoje como provável. É aquele caso que tem tudo para ser um caso confirmado, mas a gente não teve oportunidade de fazer a coleta do exame. Ele tinha as bolhas bem específicas, ele inclusive tinha foto das bolhas, né? Ele teve contatos que depois fizeram o exame e deram os exames positivos, por isso que a gente classificou ele como provável. Entre os casos confirmados em laboratório, 88 são do sexo masculino e 4 do feminino. Todos os doentes têm mais de 18 anos de idade. As cidades com maior número de casos da doença são Plano Piloto, Águas Claras, Ceilândia e Samambaia. Desde a semana passada, o Laboratório Central é o responsável pelos testes de detecção da varíola dos macacos aqui no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Saúde, o LACEN tem capacidade para realizar pelo menos 96 exames por semana. O número é considerado suficiente pela Secretaria de Saúde, que afirma que as análises estão em dia. No momento, o que a gente está recebendo, né, de amostras está conseguindo ser processado num tempo bastante rápido, né, está respondendo adequadamente ao que a gente precisa nesse momento. A subnotificação é sempre uma situação que existe em qualquer doença, né, de notificação, qualquer doença que a vigilância trabalha, né? Mas a gente acredita que se isso estiver ocorrendo, deve ser um valor pouco significativo. Esta médica infectologista alerta que a transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. Com alguns cuidados, também é possível reduzir o risco de contágio. Manter certo distanciamento das pessoas infectadas, o uso de máscaras, né, em situações de aglomeração, a higienização frequente das mãos, a não utilização, não compartilhamento de certos objetos, como lençol, toalha, e, claro, manter também a autoquarentena, né, o autoisolamento, a partir do momento que você apresentar algum sintoma da doença, até que você tenha um resultado, o diagnóstico da infecção. E mulheres, homens, crianças podem se infectar. E a gente precisa frear essa cadeia, notificar os casos e tentar controlar da melhor forma possível. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 9 amostras de casos suspeitos de varíola dos macacos ainda não tiveram a doença confirmada ou descartada. São amostras que foram enviadas para o Laboratório de Referência Nacional antes de o LACEN começar a fazer os testes e que ainda não foram validadas. Por isso, o número de casos no Distrito Federal pode ser ainda maior. Começaram hoje os pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600, do Vale Gás e também para os caminhoneiros. Em Recife, teve fila nas agências da Caixa e também na sede do CadÚnico, porque muita gente tenta fazer o cadastro ou atualizar os dados para receber algum benefício do governo. Ângelo, de 7 meses, passou a noite nos braços da mãe, que improvisou a dormida. Eles chegaram para a fila na central do CadÚnico, no Recife, às 9 horas da noite de ontem. Uma situação que ela jamais imaginou ter que passar com um filho. Eu estou há 4 meses esperando a aprovação do Auxílio Brasil, que desde 4 meses que eles falam que está em análise e nunca sai. E eu chegar aqui hoje ele dizer que não vai fazer só depois de outubro. Uma coisa que é necessidade, é direito da gente. Não, tá errado. Várias pessoas vêm com criança para cá. Pamela está sem trabalhar e precisa de um auxílio para manter a filha. Contou que não teve com quem deixar Heloísa, de 9 meses. Conseguiu atendimento? Consegui, entrei e aí ainda vou ver se vou ser aprovada. Dentro da central do CadÚnico dava para ver muita gente aguardando atendimento. São pessoas que vêm para cá porque ainda não estão cadastradas no CadÚnico ou já estão, mas precisam atualizar os dados para receber algum benefício do governo. Entre eles, o Auxílio Brasil do governo federal e o AME, Auxílio Municipal e Estadual, para quem teve perdas durante as chuvas.
De acordo com a prefeitura, por dia são distribuídas 600 fichas para atendimento espontâneo, aquele que é por vez de chegada. Hilda conseguiu entrar com a tia, Dona Terezinha, que tem 74 anos. Elas vieram do bairro do Ipsep. Infelizmente, não tiveram a resposta que gostariam. Não pode participar do CadÚnico. Segundo a renda per capita dela, só que ela mora sozinha, é aposentada e perdeu todos os móveis. Além da fila no CadÚnico, hoje também teve muita gente em agências da Caixa Econômica Federal. Na da Encruzilhada, no Recife, a fila pela manhã estava enorme. Pessoas que vieram por causa do pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Muita gente ainda tem dúvida se vai ser beneficiada, como Dona Valéria. Para saber se eu vou receber meu Auxílio Brasil, se eu estou contemplado ou não, né? Porque todo mês eu venho aqui e nada, não sai nada. Não tem nada para mim. Um funcionário do banco organizava a ordem para o atendimento, que nesta agência começou 2 horas mais cedo, às 8 da manhã. E vai ser assim até o dia 22, para receber quem vem em busca do dinheiro dos programas sociais. A seguir, o Brasil registrou deflação de 0,68% em julho, o maior recuo desde janeiro de 1980. Brasil TV de volta com a informação de que o país teve deflação em julho. O IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou negativo, menos 0,68%. Isso não acontecia desde maio de 2020 e é a menor taxa em 42 anos. Mas se a queda nos preços dos combustíveis e da energia trouxe algum alívio, comprar comida ficou ainda mais caro. Se o recuo do índice de preços tivesse que ser resumido em uma imagem, seria essa: a imagem de um posto de combustível. Foi aqui que, no último mês, parte dos brasileiros encontrou um pequeno alívio dentro de uma longa temporada de inflação. Deu de boa. Gasolina e no etanol, ok. Com a redução do preço cobrado nas refinarias pela Petrobras, o etanol recuou mais de 11%. E a gasolina, que tem o maior peso individual na inflação, mais de 15%. No grupo Transportes, o IBGE mediu uma queda de 4,5%. A redução de impostos também contribuiu. Teve corte de ICMS sobre os combustíveis e na energia elétrica, que sempre afeta os custos do grupo Habitação. Mês passado, a conta de luz ficou 5,78% mais barata. Foram 25 meses consecutivos de aumento de preços. O índice de julho fechou com queda de 0,68%, a menor taxa desde o início da série histórica em janeiro de 1980. Os economistas alertam, no entanto, que a queda de preços não é generalizada, e sim um recuo pontual. Não representa o fim da inflação, que acumula alta de 4,77% esse ano e de mais de 10% nos últimos 12 meses. Bem mais do que a meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 5%. A inflação ela ainda continua muito espalhada. Nós vimos pelo índice de difusão, que mede o percentual de bens e serviços com aumento de preço, que ele ainda está em 63%. Então isso mostra que 63% de tudo aquilo que as famílias consomem subiu de preço em julho. Então está aí a prova de que é um efeito muito concentrado nessa queda de preços de energia e gasolina. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 7 registraram alta mês passado. Entre eles, alimentação e bebidas. Na cesta de 16 alimentos da lista, 10 ficaram mais caros. Impossível não pensar no preço do leite longa-vida. Quem não ficou impactado? Mês passado, o litro subiu mais de 25%. Queijo e manteiga, os derivados, aumentaram mais de 5%. Além disso, o custo da alimentação subiu tanto em casa quanto na rua. Tudo muito caro. Tem mais ali? Não trouxe quase nada. Trouxe o dinheiro todinho e gastei tudo. Segundo economistas, o alívio momentâneo da inflação foi muito mais sentido pela classe média do que pelas famílias mais pobres. A inflação das famílias mais pobres está mais correlacionada ao preço dos alimentos. E esses continuam aí como os grandes vilões da inflação.
Agora, o brasileiro classe média alta, esse se beneficiou dessa queda no IPCA. Isso porque a gasolina é um bem de luxo, exatamente consumido pelas famílias de mais alta renda, e a energia elétrica, para baixo consumo, ela já tinha um ICMS de 18% em muitos estados. Então, o brasileiro que consome pouca energia também não vai ver uma diferença significativa em sua conta. A tecnologia 5G ainda não chegou ao Rio de Janeiro, mas as famílias inscritas em projetos sociais do governo, como o Auxílio Brasil, e que usam a antena parabólica convencional, já podem agendar a instalação do novo kit digital sem pagar nada. Do lado de fora, a diferença é simples de ver. A antena menor é a nova parabólica digital, que está substituindo essa grandona, a parabólica convencional. É a preparação para a implantação da tecnologia 5G, que está a caminho do Rio de Janeiro. A primeira importância diz respeito à entrada do 5G, que iniciará a operação aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, até o final do mês. Quem tem a parabólica em casa pode sofrer algum tipo de interferência. Então, essas pessoas, elas precisarão mudar para a nova parabólica digital, que é alta definição, que é melhor som, melhor imagem. Há uma mudança muito grande na forma de assistir televisão. Essa casa em Paciência, na Zona Oeste, foi a primeira no município a receber a nova tecnologia. Beneficiários de programas sociais do governo federal têm o direito da troca da antena de graça. O importante é que as pessoas liguem e tirem dúvidas. O Cadastro Único são 26 programas do governo federal. Às vezes a pessoa tem e nem sabe. Essas pessoas têm o direito de receber o kit da nova parabólica instalado na sua residência. Ele não vai precisar em local algum retirar esse kit. Esse kit irá até a casa dele com o instalador. Quem já fez a migração no passado, quando nós fizemos a campanha do analógico para o digital, essas pessoas não precisam se preocupar com nada. O resultado da troca é esse: imagem e som em alta definição, através daquela antena que você viu lá fora e desse aparelhinho aqui, que vai fazer a recepção do novo sinal para dentro da sua casa. O agendamento da mudança da parabólica convencional pela digital deve ser feito em 90 dias. Para solicitar a instalação do kit gratuito, que já vem com conversor, cabos e controle remoto, os beneficiários devem ligar para 0800 729 2404 ou acessar o site sigaantenado.com.br com o seu CPF ou o NIS, número de identificação social. Depois é só aproveitar o novo sinal. A gente fala agora do combate às queimadas na região central do país. Em Goiás, os bombeiros ganharam reforço aéreo. José Eduardo Rodrigues. Olá, amigos do Brasil TV. A temporada de incêndios continua preocupando em todo o país, só que em Goiás já são mais de 2.000 ocorrências. E é nessa hora que toda ajuda é bem-vinda. Em Rio Verde, cidade que fica na região sudoeste, bombeiros estão contando com a ajuda de drones para mapear esses focos de incêndios. Como o equipamento sobrevoa até 8 quilômetros de distância do quartel dos militares, do próprio batalhão, eles encontram esses focos. Por aqui, a brigada também está de prontidão 24 horas por dia. Uma hora de voo custa R$4.000. Só que esse valor é dividido entre os fazendeiros, já que as propriedades rurais são áreas bastante atingidas pelo fogo por aqui. O Brasil registrou 22.670 focos de incêndio de janeiro a junho deste ano, um pouco mais do que o primeiro semestre do ano passado. José Eduardo Rodrigues para o Brasil TV. São Paulo celebra o Dia Internacional da Juventude com uma programação bem bacana. A cada dia dessa semana terá um evento especial em locais públicos da cidade. É uma oportunidade de o jovem falar sobre suas necessidades e dificuldades e também se preparar para o futuro. Música, dança, cultura, debates. Manifestações para reforçar a posição dos jovens na sociedade. Para ser jovem hoje em dia, principalmente na periferia, tem que enfrentar certos desafios, entendeu? Que tem muita influência para ir para o caminho ruim e para o caminho bem. Oportunidades são poucas, tanto na carreira, tanto nos seus sonhos. E é complicado você vir de uma periferia da Zona Leste e querer vencer na vida. No Centro de Formação de Cidade Tiradentes, hoje foi diferente. O rap, as oficinas, os mais diversos estilos juntos e muita conversa sobre o futuro. Os jovens da região chegaram em grandes grupos organizados por escolas.
No espaço também tem oficinas de tecnologia, testes para Covid e doenças sexualmente transmissíveis e rodas de conversa para a comunidade LGBTQIA+. Pela situação em geral, as outras pessoas parecem não dar tanta credibilidade para os direitos dos jovens. E ela está falando sobre isso e despertando interesse na gente é algo bem interessante, então eu gostei da palestra. Outros bairros da capital também vão fazer parte da programação: Lapa, Grajaú, Paraíso e Vila dos Andrades. Além de todas as atividades culturais, debates e oficinas, todos os lugares que vão receber a Semana das Juventudes vão ter uma unidade móvel do CAT, para quem está procurando trabalho, e também várias empresas oferecendo vagas de estágio para menor aprendiz e também cursos de graça para quem quer se capacitar. A semana foi aberta pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e pelo governador Rodrigo Garcia. A representante da Unicef lançou a agenda da cidade para garantir que crianças e adolescentes de Cidade Tiradentes tenham acesso a todos os serviços que ajudem no desenvolvimento. Em 4 áreas: saúde e bem-estar, educação para que toda criança esteja na escola e aprendendo, proteção contra todas as formas de violência e acesso ao mundo do trabalho com trabalhos decentes. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.